Nesse final de semana que passou, eu e meu marido sofremos uma tentativa de assalto. Eu não imaginava que ele fosse reagir, principalmente porque o assaltante tinha uma arma. Ele chegou a empurrar o assaltante, que apontou a arma na cara dele, e naquele momento eu tive certeza de que ou eu ficava viúvo ou os dois perderiam a vida. E estamos de volta com mais um quadro Conselhos do Lei. Lei, meu amor, como é que você está? Tô muito bem, feliz de voltar, tô amando fazer esse quadro. A repercussão tá ótima, continuem mandando suas histórias pra gente, suas dúvidas, seus pedidos de aconselhamento para canalgaynerd@gmail.com. Eu estou selecionando os melhores, já apresento pro Lei se preparar e trazer aqui os conselhos dele. E a gente tem uma história realmente muito boa hoje. Só para reforçar, lembrando que não é uma sessão de psicoterapia, é um aconselhamento a partir do conteúdo que a gente recebe, que é um conteúdo resumido, né, recortado, mas o cuidado sempre é ter essa ética de dizer que não é uma solução simples de temas um pouco mais profundos. São perguntas, reflexões e direcionamentos aí para que a pessoa tenha algum acolhimento. O meu desabafo é, na verdade, um relato de um trauma e de como a internet me retraumatizou. Já de antemão, peço desculpas pelo texto longo. Gente, vou contar um negócio pra vocês, gente. Não precisa pedir desculpa pra texto longo, tá? Nem no e-mail, nem no Instagram. Eu recebo texto longo, textão, desde o início desse canal, tá? Não precisa pedir desculpa. Explico. Nesse final de semana que passou, eu e meu marido sofremos uma tentativa de assalto. Para te dar um contexto, eu já fui vítima de outros assaltos durante a minha vida e sempre mantive a calma e nunca reagi, principalmente quando a outra pessoa estava armada. Tenso o negócio. Nessa ocasião, entretanto, estando com meu marido, que tem 1,94 m e já jogou rugby e nunca tinha sido assaltado antes, eu não imaginava que ele fosse reagir, principalmente porque o assaltante tinha uma arma. Ele chegou a empurrar o assaltante, que apontou a arma na cara dele, e naquele momento eu tive certeza de que ou eu ficava viúvo ou os dois perderiam a vida. Felizmente ele não disparou a arma e num momento de descuido do assaltante, meu marido inconsequentemente mais uma vez reagiu, dessa vez conseguindo desarmar o assaltante e imobilizá-lo, eu tendo ficado em posse da arma. Olha que situação, gente. Sim, fomos muito sortudos, porque eu tenho certeza de que tudo seria muito diferente se o assaltante não tivesse sido desarmado. Fomos contatados pela Band para dar uma entrevista, que negamos. Mas vídeos das câmeras de segurança foram divulgados, lógico, e caíram num site que teve um bom alcance. Eu, idiota, já sabendo que ia dar merda, abri os comentários e ali vi uma gama de comentários o colocando o namorado, marido dele, como um herói e eu como um covarde, sem sequer pensar que a atitude dele colocou não só a vida dele, como a minha em risco, e que se nós dois tivéssemos perdido a vida, ele não seria pintado tão heroicamente. E agora, 1 da manhã, não consigo dormir porque eu, ainda tentando processar tudo, ainda tive que lidar com o trauma do julgamento de gente desconhecida. Eu já conversei, evidentemente, com esse seguidor, já mandei mensagem, saber como é que ele tá. A gente tá gravando um pouquinho depois de tudo que aconteceu, então ele já tá melhor. Tem uma coisa aí desse momento, né? Ele escreveu no calor do momento, escreveu na noite do que aconteceu o assalto. Que, obviamente, ele não tava dormindo por causa da adrenalina, né, cara? Você já foi assaltado? Já? Como é que foi? Eu já fui assaltado, mas acho que nunca de uma maneira tão violenta como essa. Acho que a mais violenta foi quando invadiram meu apartamento. Lembra que eu acordei com 2 vultos dentro do meu apartamento, que eu achei que era sonho, pesadelo, né? Sempre louca do cu, vivia sonhando. E daí eu percebi que eram 2 pessoas que invadiram do apartamento de cima, que estava desocupado, desceram e invadiram. E depois fugiram quando me viram em casa, porque não esperavam que eu estivesse em casa. Foram anos sem conseguir dormir, qualquer mínimo barulho me ativava. Muito medo de segurança, de levantar no meio da noite para confirmar que a porta estava trancada. O trauma, ele fica no corpo, né? E eu acho que daí é um bom gancho pra gente começar, né? Porque o trauma começa no corpo, né? Ele não começa na mente. O corpo absorve aquele momento. Na verdade, o corpo reage ao momento, né? Quando ele relata a experiência em si, as pessoas tendem a interpretar como um escolheu lutar contra o bandido e o outro escolheu não lutar. Não é escolha. As 2 estratégias, luta ou fuga, são estratégias de sobrevivência. Eu trabalho e estudo trauma há muitos anos, é uma das linhas estruturais da minha prática clínica. Então, o trauma, ele não acontece na experiência, ele acontece logo após a experiência. A experiência em si é a experiência, ali é um corpo que está tentando sobreviver. A gente tem essa natureza do corpo de ou eu vou congelar, ou eu vou correr, ou eu vou atacar. Cada corpo vai reagir de uma maneira. Depois vem a interpretação. E quando vem a interpretação,
aí o trauma se instaura de fato. Poderia ter morrido, poderíamos os dois ter morrido, foi certo, foi errado ter feito como eu fiz. Então acho que o primeiro passo que a gente precisa colocar nesse aconselhamento, que eu acho muito rico, e até para aliviar um pouco da angústia que ele apresenta, é: não foi uma escolha, nem a reação dele e nem a do namorado dele. Muito bom. Não foi escolha, foi reação. É um corpo sob ameaça que reage. Um exemplo bom disso é: se na infância um cachorro te ataca e te morde, quando você tá adulto e escuta um latido, seu corpo pode reagir. Ou um latido que é uma relação mais depara, mais linear, ou qualquer coisa, cheiro, cor, qualquer coisa física que possa remeter Aquele momento da experiência que o corpo se sentiu ameaçado. Aí o trabalho psicoterapêutico, já dando um pouco de direcionamento, vai te ajudar a cuidar desse corpo primeiro. Não adianta ficar na cabeça pensando: devia ter feito diferente, não foi o certo, ou todos esses julgamentos. Primeiro é dessintomatizar, porque daí a reação do corpo vira sintoma, que é o trauma sendo expresso. O que eu quero dizer com isso? Opa, mas eu tenho 49 anos, o cachorro tá acorrentado, tem um pedaço de pau do meu lado, esse cachorro tá amordaçado, a reação do meu corpo não é adequada. É uma espécie de racionalização para entender que você está seguro, você está numa situação que não é mais a situação da Não sua é mais na infância. mesma situação. Ou qualquer outro trauma, né? A gente tá falando da questão dessa tentativa de assalto, mas o dia que, pensando um pouco no recorte das pessoas, dos homens gays, né? O dia que a família expulsou de casa, os 2 anos que meu pai ficou sem falar comigo quando soube que eu era gay. Mas hoje o pai tá falando, só que a memória que meu corpo tá impregnada é do abandono, do desamparo, da rejeição. E daí eu não consigo reconstruir essa relação com a pessoa. E quando você fala que está impregnada no corpo, você diz literalmente, fisicamente, a gente consegue perceber isso. Então é uma rigidez, é uma dor, é uma palpitação. O trauma, tem várias linhas de estudo do trauma, né? A linha que eu mais me identifico e trabalho, não é a única boa, é a que funciona pra mim no meu trabalho clínico, né? É o trauma que começa através dos sentidos. Então eu vejo uma situação de ameaça, a pessoa armada dando voz de assalto. Primeiro é o corpo. Se preserva. Mas isso é numa fração de segundos, porque daí eu vou interpretar o que está acontecendo, assalto. E é essa fração de segundos entre experiência física e interpretação que confunde a gente acha que tudo aconteceu na cabeça. Só que esse corpo já teve um enrijecimento de músculo, tem gente que se mija, palpitação, boca seca, Suor. desmaio, porque o apagamento é uma maneira de congelar, né? Outro dia eu tava vendo um vídeo na internet com um gambazinho, botaram um espelho, o gambá se vê no espelho, ele cai. Automático desligamento para preservação. Vou fingir de morto porque, né? Então acho que a gente também tem que entender um pouco que começa no corpo através dos nossos sentidos e logo em seguida a gente começa a nomear. E depois, ainda sobre a adrenalina que você menciona muito bem, eu começo a interpretar. Aí quando eu começo a interpretar, vem toda a minha carga, os meus vieses e também os sociais contando pra mim da experiência. E aí a gente teve esse segundo momento quando ele fala que ele foi retraumatizado pela internet. Você acha que talvez tenha um peso o fato de que, obviamente, o cara era um homem de 1,94 m, jogador de rugby, a gente supõe que era um cara grande, portanto, e aí a gente tem essa leitura enviesada da internet que é: então ele é o herói, ele é másculo. E o outro não, o outro é a donzela que foi salva, e talvez isso esteja na cabeça desse seguidor que mandou a mensagem. Tem uma narrativa normalmente, a internet escuta rápido e julga mal, porque né, quem viu o recorte do vídeo da câmera de segurança não viveu a experiência total. E quando julga, também, porque é esse espaço livre, esse vídeo que a gente tá fazendo aqui vai ser julgado, vai ter gente que vai elogiar, gostar, e vai ter gente, como já aconteceu com vídeos nossos no passado, que vai perguntando, quase me pediu diploma, cara. Não, Bi, ô amiga, vamos ser aliados, né? Não vamos jogar contra o amiguinho, né? Vamos botar um frame com o seu diploma aqui. Você me manda, você me manda, né? e a gente bota aqui. Que a gata queria validar se eu podia fazer o que eu tava fazendo. A internet vai julgar. Isso aí e se a gente não tiver preparado, a gente pira. O ponto é que ela escuta rápido a partir de recortes daquela experiência e faz o julgamento. Só que quando ela faz o julgamento, ela vai pegar uma narrativa social. E qual que é a narrativa social? Nesse caso do herói, porque ele não morreu. Sim. Porque se ele tivesse morrido, burro, não devia ter reagido. Como é que você reage com uma pessoa armada? Exatamente, ia ser o completo oposto. Inclusive, teve um caso não muito distante, que um cara presenciou um assalto, o cara seguiu o bandido de moto com o carro e ele atropelou o bandido. Eu acho que eu vi essa O história. bandido levantou e matou ele. E aí o julgamento da internet qual era? Não deveria ter ido atrás. Agora, se ele tivesse matado o bandido, herói. Fez bem. Então também é isso, é o julgamento a partir da narrativa do heroísmo, que também é muito conflitante, porque aí o gay que não reage
fica associado a uma leitura preconceituosa do que é feminino, que não é nada de feminino nesse sentido, né? E o gay que reage é herói. E outra leitura muito equivocada, que ele não relata que pode ter, é justamente essa. O cara é grande, jogava rugby, nananã, o esperado era que ele reagisse. Não, que você pode ser um frango e ainda reagir. Isso tá em outro lugar do impulso, não tá no lugar do, deixa eu olhar, sou forte, posso pular pra cima e vencer essa luta, ou coisas do tipo. A experiência traumática e depois a retraumatização, que eu acho interessante como ele usa esse termo, porque a gente pode retraumatizar e se retraumatizar o tempo todo, é uma experiência que mantém ele preso na experiência original. Quando a internet vai julgando os comportamentos e ele se sente mal com isso, é como se ele fosse convidado a voltar para aquilo. É como se ele ouvisse o cachorro latir novamente. E daí ele volta com todo o sentimento de culpa, porque fica um sentimento de inadequação. O meu comportamento não foi o adequado, porque estão dizendo isso pra mim. Agora, quando ele entende que o comportamento dele era o que ele conseguia enquanto não escolha consciente, porque é assim, um assalto, vamos sentar os três, vamos conversar. Qual que é o melhor quadro aqui? O que eu faço agora? Eu vou escolher não reagir porque você tem uma arma, pode atirar em mim. Eu também não, beleza, o que você quer? Não é assim, né? Não é assim. E aí é muito interessante isso, a gente não percebe, nós todos, como usuários da internet, o quanto a gente trabalha ativamente nessa retraumatização. Quantos e quantos vídeos a gente vê que acontecem, que são colocados online, ou casos, como a gente vê, de mulheres que são abusadas, e aí a gente vê essas violências, e aí a gente tá lá opinando, e mesmo que a gente tá opinando para defender essa mulher, para julgar esse homem que bateu, ou seja lá o que a gente está analisando, é uma maneira daquela pessoa estar presa ainda naquela existência. Do ponto de vista, eu como jornalista aqui, que me chama a atenção nessa história, eles negaram a entrevista para a Band, e aí um outro canal puxou as imagens aí da câmera de vigilância e postou sem nenhuma autorização de ninguém. Esse canal aí que postou, seja lá se é um perfil do Instagram, não sei onde foi parar, é responsável juridicamente por essa retraumatização. Ele tá lá reapresentando essa história. Expondo, né? Expondo essas pessoas, porque eu não vi nada disso, eu tô conhecendo a história a partir do relato, mas e se outros marginais reconhecem eles pela imagem? Tem tanta coisa que pode acontecer a partir daí. Agora eu fico pensando assim, o vídeo não escapou, né? Alguém vendeu esse vídeo de câmera de segurança. E aí é retraumatização em cima de retraumatização. Claro. E daí vem a culpa. Porque a culpa é a única coisa que resta, no relato dele, para tentar organizar o caos. Porque a experiência traumática, ela é o que a gente chama de uma experiência impossível de ser simbolizada. Eu não consigo, naquele momento, elaborar o que está acontecendo. Então foge de mim um repertório para eu poder olhar para isso, aqui eu vou fazer assim, eu vou fazer diferente, eu vou interpretar. E aí eu fico tentando na culpa dizer assim, se eu tivesse feito dessa forma, então é algum mínimo controle que eu tento, a partir da culpa, ter sobre uma situação que eu não tenho controle nenhum. Um controle passivo, né? Um controle de sofrimento. Exato, e de punição, porque tem um júri muito bem organizado para colocar ele nesse lugar de alguém que é isso, que é aquilo, e que um herói. Duvido que o namorado dele tá pensando em ser herói quando foi fazer o que fez. Mas até fiquei curioso, porque parece também que ficou uma dúvida ali, né? Tipo assim, será que ele também não tá reprovando o comportamento do namorado depois? Na hora era só isso, na hora a gente tenta viver. Né? Imagina a arma ficar na mão. É ele, né, que não era, e talvez que bom que ficou na dele, porque talvez o namorado nessa reação também atirasse. Eu conversei com ele, a gente trocou alguns e-mails, ele já me contou como é que tá, e ele conversou e tá tudo bem com o marido dele, eles já se entenderam nesse aspecto. Eu acho também que vale a gente discutir levemente a posição dessas pessoas julgando pela internet. Por que você acha que as pessoas julgam tão fácil pela internet? É uma questão de anonimato? É uma questão de ter algum nível de poder em cima dessas pessoas? É uma forma de processar o próprio medo? Porque tem isso, quando você vê uma cena de assalto, de roubo, tem uma insegurança que bate na própria pessoa, e aí como é que ela lida com essa insegurança, com esse medo, reposicionando, tipo, tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, tá certo, tá errado? Porque como é que é a psicologia do comentarista de rede social? Tem uma coisa do anonimato que você falou que é verdadeira, né? E tem uma coisa de responsabilidade também, porque às vezes eu escrevo algum comentário e eu paro no meio e falo assim, não. Não é problema meu, não é meu papel. E terceiro, eu não tenho dinheiro para advogado agora. Tenho obra. Tô em obra, tô dinheiro para pedreiro, não. Mas de verdade, de pensar assim, o que vai mudar para quem lê esse comentário? E aí tem uma coisa que é muito comum, que é a projeção que a internet dá pra minha frustração. Eu não falo de projeção social, eu falo de projeção. A minha vida tá uma merda, eu não consigo dar conta de trabalho, de relacionamento, nananana, me sinto frustrado. E aí a pessoa passa uma experiência de violência, eu vou lá e digo assim, nossa, que pessoa fraca. Ó o herói, o burro, covarde. E daí
eu tô falando da minha covardia. Eu tô falando da minha covardia, eu não tô falando da dele, mas eu tô com a fantasia de que quando eu tô julgando aquela pessoa que tá lá, quando eu tô criticando qual o diploma que esse psicólogo tem, onde ele fez essa formação, eu tô falando da minha autoestima e da minha autoconfiança. Porque é bem simples, não tá gostando do vídeo? Tchau. Não gostou daquele conteúdo? Tchau. Tem uma galera muito do bem na internet também, que eu gosto de ler alguns comentários de algumas coisas que eu acompanho, que são pessoas muito conscientes, acolhedoras. Teve uma coisa, não lembro se foi nesse caso ou no outro que a gente discutiu, que ele agradece a sua empatia, porque no momento de total desamparo, ele buscou um lugar de acolhimento, e a referência foi o seu canal, foi a sua pessoa, porque ele fala da maneira como você se comunica, do seu respeito. Então também tem gente fazendo bem na internet, e isso é muito louvável, né? Não dá pra gente se corromper ou deixar de fazer esse tipo de conteúdo, porque vai ter um espírito de porco, infeliz lá, né, com as suas frustrações aqui apontando o dedo. Mas é legal que também serviu como referência pra ele, né? Eu tô no ápice do problema e vou buscar o canal, falar com o Marcel sobre esse tema. É um tipo de responsabilidade, um tipo de poder, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que foi surgindo ao longo de 8 anos e eu entendendo, gente, essas pessoas estão em momentos muito sensíveis e estão vindo conversar comigo, eu preciso ser muito responsável. E aí o meu cuidado, os meus vídeos eu acho que são até rebuscados demais, muito cuidadosos, muito pouco incisivos perto do que é o normal na internet, porque é isso, eu tenho muito medo de tomar uma decisão de falar, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Cara, as pessoas estão em momentos delicados, a gente está sabendo dessas informações a partir de um recorte mínimo, um e-mail, uma mensagem de 3, 4, 5, 10 linhas, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu tô falando. E aí foi muito legal ele trazer esse assunto, porque por mais que eu não possa dar um feedback como psicólogo, como você dá, eu pude dar um feedback como alguém que lida com comentários de redes sociais. Comentário de rede social, não leia, não faz bem, cara, especialmente em terra de ninguém, esses perfis que você não sabe quem são, quem tá cuidando, e aí é um monte de gente que aparece naquele momento porque apareceu no feed, o algoritmo entregou aquele perfil para aquela pessoa naquele momento, então ele vai comentar e não vai acontecer nada, porque ele não vai saber, ele não faz parte daquela comunidade. Não leia esses comentários. A não ser que você consiga rir disso. A não ser que você tenha uma autoconfiança, uma segurança de que não vai. Só que você nunca sabe. Cara, eu acho que tem uma questão bizarra na internet que é volume. Eu acho que por mais que você consiga rir disso, na hora que você lê a primeira mensagem, você fala, ai, que idiota. Na segunda, ai, que gente sem noção. Na terceira, na 10ª, na 5ª, e aí você vai ver que tem 7.000 comentários. Eu acho que mesmo uma pessoa que consegue rir disso, em algum momento vai pensar, será que eu tô errado? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fui covarde? Agora a gente precisa também fortalecer a nossa autoconfiança e trabalhar no nosso autoconhecimento, é até uma dica já de direcionamento, de sustentar assim, eu fiz o que eu conseguia, eu fiz o que eu pude naquele momento com a minha história, com o meu recurso, com a minha condição. Essa pessoa que tá falando isso, ela não sabe nem quem eu sou. Só você tava lá, você e seu marido tava lá naquele assalto, só Deus pode julgar, se você acredita em Deus, se a sua reação foi correta ou não, entendeu? O que as outras pessoas estão achando, se é covarde ou não, enfim. A gente tem que ter essa resiliência também de entender que esse julgamento não pode ser feito pelos outros, a gente não pode permitir que esse julgamento seja feito. Eles não têm controle sobre a permissão que eles vão fazer, o que eu quero dizer. Mas eu digo como a gente vai lidar com isso. Isso, porque assim, as pessoas vão fazer inevitavelmente, mas no caso dele, ele foi vítima de 2 violências, né? De 3, na verdade. Foi a primeira violência em si, do assalto, a violência de a imagem dele exposta sem autorização e a violência dos julgamentos. Mas talvez ele estivesse buscando recursos também para ter algum acolhimento e conforto num momento desafiador ali, né? Tipo, falar com você, mandar mensagem para você, ler os comentários, talvez ele precisasse de alguma validação, porque talvez em algum lugar ele também estava se sentindo covarde, né? E aí quando alguém nomeia isso, pronto, é isso mesmo, né? Carimbou e eu sou. Mas não tem covardia quando a gente tá tentando só preservar a vida no processo automático de como o meu corpo reage. Não tem covardia ou heroísmo. Acho que é isso que tem que matar nessa história. A vida não é um filme da Marvel, gente, tá? Não existe o bem e o mal e os heróis e as donzelas em perigo. É tudo muito mais complexo que isso. E é isso também. Já vi vídeos de pessoas que não fizeram nada e foram mortas pelo ladrão. O trauma, ele é de modo geral negativo, mas ele também ensina comportamentos para que numa próxima situação você consiga ter um pouco menos de impulsividade em alguns lugares. Dá pra poder ir elaborando isso. E é isso, gente. Esse foi o Conselhos do Lei desse mês. Mês que vem vai estar de volta com mais conselhos, mais sugestões, mais acolhimento, mais empatia, todo esse conhecimento que ele tem ao longo de uma longa carreira aí como psicólogo. Se você está precisando desses conselhos, manda sua mensagem para canalgaynerd@gmail.com
ou me manda no Instagram também, @canal Gay Nerd. O Lei está disponível também no Instagram, @leilianopsicologia. Manda mensagem lá, você que quer, de repente, se consultar com o Lei, é um profissional maravilhoso, tem um público enorme LGBTQIA+, praticamente um público só de homens gays, uns 90% de homens gays. 95% do consultório hoje, com todas as gerações. É muito legal do canal, é isso. Eu tenho um paciente que veio do canal com 20 anos e eu tenho um paciente de 64 anos. Então eu vejo todas as gerações, falo com todo mundo, tem sido bem bacana essa jornada. É um bom sinal de que o canal está chegando para todo mundo. Pra todo mundo. É isso, querido, brigadão e até mês que vem, então. Nos falamos logo, mandem mensagens. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.